Tem um pão quente hoje do céu para você que veio para alimentar o teu espírito, tua alma, com uma palavra de fé. Vamos louvar o Espírito Santo. Se coloque de pé mais um momento. Deixa a canseira de lado. Deixa todo o enfado de lado. Deixa tudo para trás. As aflições do dia de hoje já ficou para trás, não volta mais. Então, relaxa, meu irmão. Não volta mais. Passou. O que isso quer dizer? Você venceu. Você venceu. Você que está em casa, já deve estar gravando, né, Bruno? Você venceu. Passou as aflições de hoje. Está aí bonitinho, ouvindo a live. É porque você venceu mais um dia. Bota a mão no coração e vamos cantar uma canção. Vamos louvar com uma canção ao Espírito Santo. E vamos a palavra viva, forte desta noite de sexta-feira. Uma palavra única para a tua vida, para a tua casa. Vamos louvar em nome de Jesus. Quem tem voz, louve o Espírito Santo. Aleluia. Louve o Espírito Santo. Louve o Espírito Santo. Louve o Espírito Santo, bem forte. Isto, toda a igreja, nesta sexta-feira linda, nesta sexta-feira única, toda a igreja. Toda a igreja bem forte, toda a igreja bem forte. Louve o nome do Senhor. Levante, meu filho, aí. Levante aí. Vamos lá, toda a igreja. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Altíssimo de Israel. Santo é o Altíssimo de Israel. Digno de louvor. Amém. É forte. Mais uma vez, todos juntos, numa fé forte. Erga a tua voz. Louve ao Senhor Todo-Poderoso. Levante aí, meu filho. É lindo. Olha aí. Aleluia. A ti. A ti, Espírito Santo. Espírito da graça. Espírito da promessa. Santo de Israel. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Bem forte cantemos. Vem, Espírito Santo. Dá vitória para o teu povo. Dá vitória para a tua igreja. Dá vitória. Dá vitória. Quem tem palmas, aplauda bem forte. Quem tem palmas, aplauda bem forte.
Amém e amém. Amém, gente. Amém, gente. Podeis vos assentar. Eu quero hoje partilhar com vocês uma palavra única. Por que ela é única? Porque ela não vai voltar. Primeiro, ela não vai voltar porque a palavra lançada não volta mais. Segundo, ela não vai voltar sem fazer aquilo que apraz ao Senhor, o dono da palavra. Então você presta atenção, mas você não só preste atenção, você obedeça. Você obedeça. E quem é a pessoa que obedece, senão aquela que crê? Quem crê, obedece. Abraão, por exemplo, quando ele foi chamado por Deus, no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Mas por que ele obedeceu? Porque ele creu. Ele creu que Deus o estava chamando para uma jornada de fé. Então eu quero que você creia. Eu quero que você creia. Porque se você crer, você vai obedecer. Se você crer, você vai obedecer. Qual é a palavra de hoje, pastor? Sexta-feira. Primeiro eu quero aqui anunciar a você e a todos que vão estar assistindo aí esta live na sequência, que nós estamos na grande campanha que você não pode se esquecer. Todas as campanhas que a gente faz é de 7 em 7 dias. Esta nós fizemos de 3 meses. Baseado no que, pastor? Baseado no livro de 2 Samuel, capítulo 6 e 11, que diz: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Esta é a campanha. E nós teremos 3 meses de culto voltado para esse propósito. Diga comigo: consultando a Deus na arca. Qual é a campanha? Diga: campanha forte, Obed-edom. Então, assim como a arca esteve 3 meses na casa de Obed-edom, e Deus abençoou toda a sua casa, assim você vai firmar com Deus 3 meses de campanha na sua vida, na sua casa, na sua fé. Aqui no prédio que nós estamos simbolizando o local da consulta, a arca do Senhor, que simbolicamente é a presença de Deus, ainda que hoje a igreja é a arca do Senhor. Veja bem, você vai firmar esse pacto por 3 meses, e o pastor já vai falar aqui, eu e você seremos abençoados. Vai chegar janeiro e você vai lembrar desta campanha. Vai chegar janeiro e você vai lembrar. Mas o que mais me chama a atenção é que quando você estiver passando todo o ano de 2022, você vai ouvir muitas coisas ruins que aconteceram e estão acontecendo no mundo, mas você vai olhar para a tua vida e você vai dizer: valeu a pena, o Senhor abençoa a minha fé. Porque vocês vão estar abençoados e prevalecendo no Senhor. Amém, gente? Então, você está desafiado. Vem domingo cumprir o teu voto. Vem domingo cumprir o teu voto. Não pode cumprir no domingo, cumpre no outro domingo, mas vem cumprir o teu voto com Deus. Diga comigo: a palavra que Deus honra é a palavra que nós cumprimos. Dá para você entender isso? Eu não posso querer que Deus honre algo na minha vida que eu desonro na vida do Senhor. Eu não posso querer que Deus venha honrar uma palavra que eu não cumpri com Ele.
Amém, gente? Então não importa se é nesse domingo, se é no outro, se é no final, cumpra com Deus, porque Deus vai honrar a palavra que você cumprir. Amém, gente? Vamos orar e vamos dar início à palavra oficial desta sexta-feira. Vai ser muito forte, Bruno. Preste atenção na palavra, você que vai ouvir. Eu tirei hoje um momento de oração específico por essa palavra. Quanto menos movimento, menos andar, melhor. Eu tirei um momento específico para que o Espírito Santo me desse uma palavra para você. Então eu quero que você creia, valorizando, porque vai ser uma palavra para levantar você. Amém, gente? Bota a mão no coração e vamos orar. Eu quero aqui, meu Pai, apresentar diante de Ti a congregação Família da Fé. Quero apresentar, meu Pai, a pessoa que está também assistindo, ouvindo esta gravação, não importando a situação, não importando o momento, não importando a circunstância. Talvez meu pai e uma mãe com o filho na droga, o marido no álcool, talvez um marido desesperado pelo casamento que está arruinado. Talvez meu pai, uma mulher, vivendo um estágio, Pai, de depressão profunda. Talvez um homem vivendo esse estágio, este mal que tem acometido a sociedade mundial e que tem sido uma doença cada vez mais destrutiva no meio da família, no meio do lar. Tem sido uma doença que tem causado danos, e tem causado danos tão fortes que muitos têm tirado a sua própria vida. Esse espírito, Pai, de enfermidade, talvez seja, meu Pai, para uma pessoa destas, que esta palavra vai ser direcionada, que essa oração está sendo feita, não importando ela se ela está no alto escalão da sociedade, porque a depressão tem acometido todas as classes sociais, não importando ela se é PhD ou é um pobre ignorante como eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha estender a mão aonde esse homem está, onde essa mulher está, seja aqui dentro do prédio, seja dentro de uma casa, dentro de uma clínica psiquiátrica, que aliás cresce muito dia a dia no Brasil. Eu quero pedir, meu Senhor, que aonde esta palavra chegar, haja cura, aonde esta palavra chegar, haja libertação, aonde esta palavra chegar, haja vida e vida em abundância. Aonde esta palavra chegar hoje, eu quero pedir, Espírito Santo, repreende o mal, repreende a praga, repreende a maldição, repreende a feitiçaria, repreende, meu Pai, toda a maldição, repreende tudo aquilo que não presta, e que a saúde seja mental, seja espiritual, seja emocional, seja sentimental, seja física, seja, meu Pai, reintegrada a esta pessoa. Eu estou orando, meu Pai, aqui nesta sexta-feira, porque eu creio, não é porque eu duvido não, mas é porque eu creio. Então eu peço, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, dá vitória para esta pessoa, levanta esta pessoa, por mais caída que esteja, por mais arruinada que esteja, por mais cabisbaixa que esteja, levanta ela para prevalecer, levanta ela para ser, meu Pai, a bênção aonde pisar e não o problema. E quem recebe pela fé, em casa ou aqui no templo, diz amém. Aplauda bem forte o Espírito Santo. E vamos, palavra firme do Senhor. Amém, minha gente? O que traz o homem e a mulher no templo? O que traz você aqui neste prédio, sendo você o próprio templo? Porque não é o prédio que define se você está na presença de Deus ou não. É você que define se quer estar na presença do Senhor ou não. Amém, gente? O que traz um homem, por exemplo, como alguns irmãos aqui que trabalham além dos limites,
mas chegam à noite, estão aqui no templo. O que traz você? Um compromisso comigo ou um compromisso com Deus? O que faz uma mulher trabalhar absolutamente um dia inteiro, cumprir com seus compromissos domésticos, e à noite vir aqui? O que traz? Porventura não é a fé? Esta fé que te trouxe hoje aqui é a fé que quer fazer você vencer, gente. Hoje eu quero tratar de um assunto que tem sido um empecilho para a vida de homens, mulheres, até para a vida de lideranças espirituais. Uma palavra que tem sido um empecilho para maridos, esposas, pais, mães, filhos, e por que não dizer, para uma sociedade inteira. Quero tratar hoje de um assunto que tem sido a causa de muitos fracassos na vida das pessoas. Mas eu não quero que você apenas escute. Não. Eu quero que você ouça. Quando você escuta, a orelha tem todos esses contornos aqui para captar o som, e o som bate, entra nos contornos da tua orelha, nesses frises aqui, ok? Essa cartilagem trabalhada, e direciona o som para dentro, e aí você consegue ouvir. Então eu não quero que você escute somente, eu quero que você ouça. Qual é a diferença, pastor? Quando você escuta algo, você esquece, mas quando você ouve algo, você não esquece mais. Quem está ouvindo diz amém. É por isso que Deus muitas vezes se direcionou através dos profetas a Israel, dizendo: ouve-me, ó povo meu, ouve-me, porque aquele que ouve, grava no seu cérebro, fica na mente, e é isso que eu quero que você ouça. Em casa eu sou um pai, um marido, na sociedade sou um cidadão social, uma relação pública, mas aqui eu sou homem de Deus para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória para você. Amém, meus filhos? Medo. É isso que eu quero falar hoje, medo. O medo tem sido crescente na sociedade de hoje. Muita gente acostuma com o medo, a ponto de não querer mexer nele, porque aceitou se sujeitar ao medo. Outras pessoas não sabem como reagir e fracassam diante deste inimigo invisível e silencioso. O medo tem sido uma das coisas, dos elementos que tem causado a derrota na vida de muita gente. Por quê, pastor? Porque o medo nada mais, nada menos é do que uma fé negativa. Ter aquele medo natural para proteção é uma coisa. Por exemplo, tem uma serpente e você sabe que ela é mortal e você vai lá e põe a mão. Eu não tenho medo. Põe a mão. Você sabe que vai ser infectado pelo veneno e pode morrer, pode vir a óbito. Não se trata disso. Você sabendo disso, você, não, eu não vou pôr a mão. Você não está sendo dominado pelo medo, mas você tem o medo a teu favor. Quem está ouvindo diz amém.
Mas quando o medo se torna crônico, tem medo de cair na vida, medo de perder a família, medo de perder o emprego, medo do amanhã, medo do futuro, medo do que será dos filhos, medo do que será da esposa se vier a faltar, medo que será do marido se eu faltar, medo das coisas que sobrevirão, medo da pandemia, medo da ameaça constante da guerra, da fome, da peste, do terremoto, do maremoto. De forma que você tem que compreender que o medo, ele nada mais é, nada menos é do que uma fé negativa dentro de você. O que é isso, pastor? Medo é quando você receia o mal que você pensa que pode sofrer e você tem medo. E quem é que vence na ótica da palavra, na ótica da Bíblia? Os da fé, mas não os da fé negativa. O medo tem sido a causa de destruição em massa. Por quê? Porque ela é uma fé negativa. Quando você é uma pessoa que tem consciência, que tem talento, tem potencial, tem dons naturais para vencer. Quando você é uma pessoa que tem meta, sabe o que você quer, sabe aonde você quer chegar. Quando você é uma pessoa que tem uma previsão da onde você quer chegar, não poucas as vezes o diabo vai usar pessoas para tentar infiltrar em você o elemento que paralisa. Que elemento é esse? A fé negativa, o medo. Cada vez que você tem uma mente voltada para vencer, o diabo vai usar pessoas para tentar fazer a tua mente se voltar para o fracasso. Mas ele vai usar um elemento, diga comigo bem forte, o medo. E quem é que ele vai usar? A Bíblia diz que Jesus ia para Jerusalém. Para quê, pastor? Para cumprir a sua missão. Jesus, como palavra de Deus, como verbo de Deus, ele veio ao mundo o quê? Cumprir o plano de Deus, o propósito de Deus. Até porque quando chamaram ele de bom mestre, sabe o que ele disse? Eu não sou bom não, bom é meu Pai que está no céu. Em outras palavras, foi o Pai que me enviou. Foi o Pai que me enviou. E quando ele ia para Jerusalém, cumprir a sua missão de entregar a sua vida por mim, por você, pela humanidade, como está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos que nele crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna. Quando ele foi para cumprir esta missão, ele foi com nobreza. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: cada missão que você tem para cumprir, cumpra sem medo. Vai com nobreza, vai com fé, vai na certeza. Amém, gente? E ele estava indo na fé, com certeza, caminhando de forma altaneira, nobre. Diabo usa alguém, Satanás usa alguém. Jesus tinha inimigo, e o inimigo dele era o diabo. Quem é que o diabo usou naquele momento? Usou um dos seus melhores discípulos. Que ironia, né? Ele não vigiou. Satanás usou quem?
um dos melhores obreiros de Jesus. Olha bem isso aí. Um dos melhores discípulos dele, que era Pedro, o apóstolo. Aquele que estava saindo da forma, pronto, formado por Jesus. Viu milagres, viu maravilhas. Ele ouviu Jesus ensinar, falar da sua missão por muitas vezes. E de repente Pedro encosta no ouvido de Jesus e diz o quê? Ô mestre, não vai. Tadinho de ti, mestre. Vou matar você. Jesus sabia. Jesus tinha convicção. Primeiro, de quem ele era. Segundo, do propósito e da missão que ele tinha vindo para cumprir. Ele percebe que algo estava errado. O diabo usa Pedro para implantar o que? O medo no mestre. E o mestre olha para Pedro e diz o quê? Arreda, Satanás. Sai de mim, medo. Arreda, diabo. Porque você é para mim uma pedra de tropeço. Olha para a pessoa do teu lado e diga a todos aqueles que querem causar medo na tua vida: são pedras de tropeço, usadas por Satanás para impedir você de vencer. Amém, gente? Arreda. Arreda. Você cogita, você põe a tua mente nas coisas da terra, você pensa como os homens pensam. Eu penso como o Pai pensa. Eu cogito as coisas do alto. Quem está ouvindo diz amém. Você que está assistindo essa live, ande com pessoas que cogitam as coisas de Deus. Você que está aqui no templo, não reparta o teu tempo com aqueles que não querem acreditar na missão, nos sonhos e nos propósitos de Deus para a tua vida. Entenda isso. Satanás nunca vai usar gente desconhecida para botar você para baixo, não. Satanás não vai usar gente desconhecida para tentar derrubar a tua fé. Gente que não tem relação contigo, não. Satanás sempre vai lutar para usar as pessoas mais próximas possíveis para tentar paralisar a tua fé e a tua vontade de vencer. Quem está ouvindo o pastor diz amém. Quantas vezes nós somos levados a ter medo da circunstância? Quantas vezes somos levados a ter medo da circunstância? Por quê, pastor? Porque demos ouvido às palavras negativas e não demos ouvido às palavras e às promessas de Deus para a nossa vida. Você que me ouve na live, quantas vezes você sente medo da circunstância? Por quê, pastor? Porque em vez de você dar ouvido para a palavra de Deus, você dá ouvido para pessoas fracas na tua volta, que muitas vezes usadas pelo diabo, são usadas sim para derrubar a tua fé, para impedir você de alcançar o propósito, o objetivo e a meta que Deus colocou na tua mão e te viu em você capacidade para colocar a mão e prosperar nela. Você precisa tomar cuidado. Pergunta para a pessoa do teu lado: em quem é que você está depositando a tua fé? Pergunta alto aí para a pessoa do teu lado e pergunta: a fé que tem em você é a fé da palavra de Deus ou a fé negativa do medo? O verdadeiro homem e a verdadeira mulher de Deus não pode temer nada. Que isso, pastor? Vamos de novo. Você acha que eu não tenho lutas, não tenho tribulações, não tenho limitações? Você acha que eu, como pastor, não tenho desafios? Não tenho momentos difíceis na minha vida? Mas dentro de mim tem uma fé
que grita forte e diz para mim não temer, porque o Senhor é com a minha vida. Dentro de você tem uma fé forte que grita e diz: não temas, porque Deus é contigo. Dentro de você, pessoa que está me assistindo na live, tem uma fé forte que grita e diz: não temas, porque Deus é contigo. O que temer, pastor? Nada. Escute isto. Nem a morte você deve temer. Olha a minha responsabilidade como pastor, como líder espiritual da vida de vocês. Nem a morte você deve temer. Nem a morte você deve temer. O homem da fé, a mulher da fé não pode temer nem a morte. Nossa, pastor, não pode. Você tem que ter a revelação de uma coisa. Diga comigo: a morte é a porta de entrada para o encontro com a vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode aplaudir se você quiser. Para o homem, para a mulher que crê, a morte, para o homem e para a mulher que tem fé e crê em Jesus como Salvador, a morte é a porta de entrada para o encontro com a glória eterna. E quando você se deparar com ela, e quando eu me deparar com ela, nós temos que reagir como, pastor? Com a mesma fé. E saber que a morte é a porta de entrada. É a porta que Deus abriu para nos unirmos a Ele, em fé, em glória. Pastor, me dá uma base bíblica para mim reagir nesta fé. Capítulo 4, verso 7, do apóstolo Tiago, olha o que está escrito. Portanto, obedeçam a Deus. O que está escrito? Rapaz, isso aí é a voz da canseira. Eu quero a voz da águia, a voz do Espírito, da fé. O que está escrito? Está aí, gente. Portanto, obedeçam a Deus. Está aqui. Tiago, capítulo 4, verso 7. Você que está em casa pode pegar a Bíblia aí. E, vírgula. Enfrentem o diabo. Tem dias na vida da gente que a vontade é chorar. Sim ou não? Tem dias na vida da gente que a vontade é voltar para trás. Sim ou não? Tem dias na vida da gente que parece o fim. Sim ou não? Tem dia na vida da gente que a gente não vê a hora de deitar na cama e dormir. Sim ou não? Mas o Senhor disse, portanto, obedeçam a Deus. E o que é para fazer? Para voltar para trás? Para desistir? Para dormir logo, para acabar tudo? Não. Ele diz, então, enfrentem Satanás. Ele está dizendo, enfrente o medo. Enfrente a circunstância. Enfrente tudo aquilo que não presta. Enfrente tudo aquilo que é ruim. Enfrente tudo aquilo que quer colocar você de joelho. Enfrente tudo aquilo que quer impedir você de sonhar. Enfrente tudo aquilo que quer impedir você de se tornar uma pessoa vencedora. Enfrente de que forma? Diga comigo, resistindo a Satanás. Olha o que está escrito aqui, ó. Que ele fugirá de vocês. O que está escrito? O que está escrito? Você que está em casa, a igreja diz, o que está escrito? Não fui eu que escrevi isso não, obreira. Irmã Maria Júlia. Não fui eu não. Não fui eu que escrevi isso aí não, irmão Matheus. Não fui eu, Zilomar. Por isso que aquela minha luta lá não é nada, é bênção. Paulo disse o quê? Eu sei estar bem em todas as situações. Eu sei estar bem no momento da necessidade e no momento da abundância. Eu sei estar bem
É tendo dinheiro e não tendo dinheiro. Eu sei estar bem tendo um pão seco e também sei estar bem tendo uma carne assada. Paulo foi provado em todo tipo de situação. Por quê, pastor? Que ele estava sempre bem em qualquer situação. Porque a fé que ele tinha dentro dele era uma fé que não dava para ele a oportunidade de ter medo, mas a oportunidade de ter vitória. Quem está ouvindo o pastor diz amém. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. O que está dizendo aqui? Olha só. Portanto, digam comigo, obedeçam a Deus. O que Deus está falando com vocês hoje? Que não é para vocês dar ouvido para o medo. Você vai crer e vai obedecer ou vai chegar em casa e vai se encher de medo? O motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem vencer na vida é porque elas têm medo e preferem se atirar. É como aquela pessoa que tem medo, tem fobia da altura. Quem está ouvindo diz amém. Bota ela num prédio de 30 andares e coloca ela lá numa tabuinha que ela possa olhar para baixo. Ela prefere se atirar lá de cima do que viver com aquele pavor, para acabar com aquele medo. É assim que o diabo quer ver o povo. É assim que Satanás quer ver as pessoas. Quer ver as pessoas prostradas. Quer ver as pessoas com medo da circunstância dentro de casa. Quer ver as pessoas com medo de tudo. Quer ver as pessoas para baixo. Mas como é que Deus quer ver você? Deus quer ver você obedecendo Ele e enfrentando Satanás. Está escrito, não fui eu que escrevi. Não foi o Papa Bento, que ficou 15 anos encobrindo os casos de pedofilia aos arredores do Vaticano e depois se tornou Papa. Não foi ele, não. Tanto é que não ficou. O chamado Giuseppe Ratzinger. Não foi ele, não. Não fui eu, não foi ele, não. Foi um homem chamado apóstolo Tiago, andou com Jesus. E o Espírito Santo usou ele, inspirou ele para escrever essa carta aos judeus, ali de Jerusalém. E ele disse: portanto, obedeçam a Deus. A única forma de você vencer o medo é se sujeitando a Deus, é obedecendo a Deus. E o que vai acontecer? Enfrenta aí Satanás. Pode enfrentar. Quando você está obedecendo a Deus, você pode se levantar e enfrentar todo o mal. Sabe por quê? Porque a palavra diz que todo o mal vai fugir de você. Pode aplaudir bem forte. Aplauda bem forte o nome poderoso do Senhor. Deus é contra o mal. Olha o que ele diz mais: cheguem perto de Deus e Ele se chegará perto de vocês. Uma das formas poderosas e fórmulas poderosas para nós não nos sujeitarmos à praga do século, do milênio chamado medo, é o quê? É nós nos sujeitar e nos aproximar de Deus, porque a Bíblia diz que Deus vai se aproximar de nós. Olha só. E Ele estando perto de vocês, não há motivo para ter medo, porque a presença dEle lança fora todo medo. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem. Mudem suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante de Deus e a seu tempo Ele vos exaltará. E Ele está falando com aqueles que vivem com medo em consequência de uma vida de pecado. Levanta a mão comigo e diga: a todos aqueles que vivem com medo por viverem no pecado, a palavra diz, diga bem forte comigo, bem forte mesmo: lave as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem, mudem suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Diga: humilhando-se
diante do Senhor, e Ele colocará vocês numa posição de honra. Pode baixar a mão. Todas aquelas pessoas que vivem uma vida com medo em consequência do pecado, Deus manda mudar de vida. Se você vive o medo porque Satanás está usando situações para botar medo em você, Deus manda você obedecer a sua palavra e se levantar contra o diabo forte, porque ele vai fugir, não é eu, é ele que está dizendo. Mas se é pecado, a Bíblia está dizendo o quê? Para abandonar, para transformar a alegria do pecado que é passageira em quê? Em choro de arrependimento. É para deixarmos de ter duas faces, termos uma só. E nos humilhar diante do Senhor. E então o que Ele fará, pastor? Diga comigo. A seu tempo nos exaltará. Amém, gente? Aí, encerrei a palavra. Encerrei a palavra. Quero que você chegue em casa e coloque no grupo. Uma palavra só, coloque no grupo. Só quero que você coloque assim no grupo: a verdadeira fé vence o medo. Como é o nome da frase? Como é que é a palavra? A verdadeira fé vence o medo. Só no WhatsApp? Só no grupo? Não. Quem tem Face, põe no Face. Os Face estão recheados de palavra fiada, de conversa fiada, de crente batendo em crente. A maior vergonha do mundo. É a maior vergonha. O diabo sabe enganar, né? Como ele ama a igreja, quando a igreja entra nos Face para falar mal, para caluniar, para difamar, para brigar, para se abaixar o nível dele. E ele aplaude no inferno, sabia, Leoni? Sabia, Leoni? Tu crê nisso, Leoni? Sim ou não? O diabo aplaude no inferno quando ele vê um bando de crente em Face mimizando e falando mal dos outros. Ele aplaude no inferno. Mas quando ele vê uma mulher e um homem indo para a rede e colocando palavras fortes, palavras de vida, ele amarga no inferno. Porque você está vencendo ele para milhões de pessoas ver. Amém, gente? A verdadeira fé. Mas Jocélia, você vai ser a primeira a colocar no Face isso. Posso te dar essa missão? E eu vou comentar lá. Não vou comentar com palminhas, não. Vou comentar com glória. Mas Georgette, a segunda, vamos? Zilomar. Vamos, Bruno. Nós vamos fazer uma mensagem, cada culto no Face, de vida. Você vai colocar lá: a verdadeira fé vence o medo. E pode botar lá, se quiser, o nome do pastor Edson Duarte. Porque essa frase não foi decorada, não. É buscada na oração. Porque eu vivo essa fé todos os dias. Quem me vê aqui arrumado não sabe os desafios e as dificuldades que estou passando. Mas eu sei que a verdadeira fé implantada em mim vence todo medo. Fecha teus olhos, o pastor vai orar e vamos embora.